Olá, Lídia, boa noite, seja bem-vinda. Olá, Adriana Alvarenga, Ricardinho e Lúcia, boa noite para vocês também, sejam bem-vindos. Boa noite, Anitta. Boa noite, Mariângela, seja bem-vinda. Eduardo, Dudu, seja bem-vindo, Dudu. Alex, Maria das Graças, sejam bem-vindos também. Célia, boa noite, seja bem-vinda. Boa noite, Amanda, com quem estivemos até agora há pouco, seja bem-vindo ao nosso estudo. Boa noite, Somilton, Dona Edi, sejam bem-vindos. Cláudia Honor, Eliane, olá, boa noite para vocês. Joana, boa noite, seja bem-vinda também. Clarindo também, boa noite, Clarindo. Mateus, boa noite, Mateus. Tudo bem contigo? Que Jesus inspire a todos nós. Boa noite, Reinaldo. Reinaldo, Cecília, sejam bem-vindos. Sr. Antônio, boa noite, Sr. Antônio, seja bem-vindo também. Michele, Gabriel, boa noite para vocês. Tuca, boa noite, Tuca, boa noite também ao Paulo Henrique. Sejam bem-vindos, como sempre. Só mais um tempinho aqui para os nossos colegas acessarem. Boa noite, Vânia, Vânia Assunção. Vamos então agora nesse instante fazer as nossas orações. Luísa, seja bem-vinda, boa noite. Boa noite, Flávio. Vamos então agora nesse instante fazermos a nossa prece. Entrarmos numa sintonia mais íntima com o Criador, numa sintonia mais íntima com Jesus, com os nossos anjos de guarda, que são esses espíritos amigos que nos acompanham, que nos assistem diuturnamente, conhecem muito bem a nós próprios, os nossos problemas e as nossas dificuldades. Que nós possamos então nos sintonizarmos a eles nesses instantes, sobretudo para inicialmente agradecermos a oportunidade que estamos recebendo de poder participarmos de um grupo de estudo, de um grupo de leitura, onde nós estamos buscando, através desses ensinamentos que a doutrina nos apresenta, aumentar o nosso campo de conhecimento, aumentar as nossas informações, aumentar o nosso patrimônio espiritual, a fim de que nós estejamos cada vez mais preparados e fortalecidos para enfrentarmos os obstáculos ou vicissitudes do dia a dia. E sabemos como o conhecimento é primordial, diria às vezes imprescindível, para determinados momentos e para determinados atos, pensamentos ou comportamentos que nós temos no nosso dia a dia. Por isso a nossa gratidão é imensa. E que nós possamos também, pedintes como somos, pedir para que estes amigos nos auxiliem nesses instantes a mantermos a nossa concentração, a mantermos a nossa vibração
e, sobretudo, que nós sejamos capazes, pelo pouco que ainda possuímos, mas pela grande vontade e boa vontade que também temos, que possamos contribuir com o mínimo possível, doando parte das nossas próprias vibrações, dos nossos fluidos, para que a espiritualidade possa e consiga auxiliar a todos os nossos irmãos mais necessitados, estejam eles encarnados ou desencarnados, façam parte desta família, ou os nossos amigos, os nossos familiares, e aqueles que se dizem ou se reconhecem como os nossos inimigos, que todos possam se sentir influenciados, sobretudo pelo amor de Jesus, agora e sempre. Que assim seja. Realmente é muito bom podemos estar aqui. Boa noite, Roberto, seja bem-vindo. Boa noite, Fátima. E aqui estamos mais uma vez para fecharmos aí a nossa semana com a leitura, estudo do livro dos médiuns. Leitura e estudo de um livro que, nos ajudando a entender a nós próprios, sobretudo através desta sensibilidade que todos nós possuímos, nos ajudar a enfrentar melhor os obstáculos que a vida nos apresenta. A vida nos apresenta determinados obstáculos, principalmente porque nós vamos ver no final do estudo desse livro dos médiuns que o grande objetivo da mediunidade, assim como o objetivo da própria espiritualidade do ser, é exatamente proporcionar-nos condições, instrumentos e, através da mediunidade, ferramentas para que nós possamos, mais uma vez, entendendo tudo aquilo que nos envolve, vencer e superar os nossos próprios obstáculos e dificuldades para atingirmos a perfeição. Sim, o objetivo da criatura é o seu aperfeiçoamento. O objetivo da mediunidade e da sensibilidade é o nosso aperfeiçoamento. Que nós possamos e consigamos. Por isso, estudar estes tópicos relacionados com este sexto sentido é como vocês estudarem, por exemplo, algo relacionado ao paladar. Porque, por exemplo, muitos de nós comemos muitas coisas, mas nós não sabemos degustar. A gente não sabe apreciar o sabor das coisas. Agora, se você pegar uma pessoa especialista em degustação, ela vai aprender e ela vai saber apreciar as coisas boas da vida. E aí ela vai falar para vocês, e ela vai sentir muito mais prazer com tudo isso. Uma pessoa também que tem uma capacidade maior de enxergar as coisas, ela pode, com a sua visão além do normal e da maioria das pessoas, identificar belezas, identificar também problemas e dificuldades que muitos não conseguem. Com o estudo da mediunidade é a mesma coisa. Nós estamos estudando esse sexto sentido que todos possuímos. Nós estamos estudando essa sensibilidade e com conhecimento sobre ela, nós podemos também abarcar uma complexidade maior de fatos, de atos e percebermos ou extrairmos de tudo o que se apresenta a nós os benefícios para o nosso próprio aperfeiçoamento. Por isso, é um dos livros, uma das obras importantes e interessantíssimas de nós estudarmos. E é por isso também que eu agradeço, e aqui vai mais uma vez a Dona Edi, que está aqui falando, que está nos acompanhando lá do hospital, as nossas vibrações, o nosso carinho, Dona Edi, para que essas sessões possam transcorrer no mais perfeito equilíbrio e com menos sofrimento possível, aproveitando todos esses mecanismos que a saúde física, que a medicina física e a medicina material nos apresenta. Boa noite aqui o pessoal que está chegando também, a Eveline, a Roberta, Dona Guilmar, boa noite, William, Ângela, o Iltinho, Eloá e o Nenê, boa noite, Vânia, Maria daqui e Adriana Valério. Então nós estamos dando sequência aos nossos estudos do livro dos médiuns,
eu parei e fiquei de falar para vocês sobre essa classificação que Kardec nos traz de médiuns mecânicos, semimecânicos e intuitivos. E a gente vai tentar, vamos assim dizer, aprofundar um pouquinho, porque Kardec vai tratar especificamente da psicografia, sobretudo porque naquela época era exatamente a faculdade mediúnica mais próxima de Kardec e, sobretudo, que foi utilizada para a codificação da doutrina. Hoje nós temos outras faculdades mediúnicas e, sobretudo, aquelas pessoas que participam do movimento, ou melhor, das reuniões de casas espíritas, elas mantêm um contato maior com a psicofonia, mais do que propriamente a psicografia. Então, nós vamos tentar abarcar ou ampliar um pouquinho as nossas reflexões para as mesmas classificações de Kardec, mas voltadas para o campo da psicofonia. E sobre a psicofonia, tem algo interessante envolvendo o próprio Chico. Por quê? Porque muitos espíritos, e aí eu cito aqui Pastorino, que foi um deles que chegou a acompanhar algumas sessões mediúnicas com Chico, algumas, não várias. Ele mesmo teve a ideia, e salvo engano, ele foi um dos doadores de um aparelho para gravar as psicofonias do Chico. Gravava as manifestações dos espíritos através da voz, para depois eles colocarem. Inclusive existe um livro sobre mensagens psicofônicas que eles pegaram, gravaram e depois reproduziram. Tamanho conhecimento que todas elas possuíam. Porque uma coisa vocês imaginem, Emmanuel escrevendo, ótimo, beleza, os livros estão aí. Mas vocês imaginem Emmanuel numa determinada reunião, trazendo informações para as pessoas, falando. Imaginem aquela vibração que todos eles sentiam. E aí, nós que estamos aqui hoje ficaríamos privados dessas manifestações, dessas mensagens. Hoje nós temos um sistema muito interessante, que é esse que nós estamos utilizando, toda essa tecnologia, que é algo fantástico, maravilhoso, que nos permite, inclusive em momentos como esses, por exemplo, quem nunca acompanhou, lógico que aqueles que não são espíritas, que não estão acostumados com o espiritismo, talvez não tenha, mas daqueles que são já adeptos e que já acompanham, quantos de nós não acompanhamos, por exemplo, o Divaldo em encerramentos de determinadas conferências, que ele recebe ali as mensagens psicofônicas, por exemplo, de Bezerra de Menezes, e a gente percebe quanta riqueza existe nessas mensagens psicofônicas. Então, Chico trabalhou muito com isso, e nós tivemos companheiros dedicados que pegaram essas mensagens e hoje elas já estão escritas para nós. Tá? Então, quando Kardec toca aqui no ponto dessas faculdades, a gente vai ampliar. Eu vou tentar, na medida do possível, manter aqui um pouco fiel aos nossos horários, mas ampliar um pouquinho para nós não ficarmos apenas e tão somente na psicografia. Bom, começando com a mediunidade na modalidade mecânica. Nessa modalidade mecânica, Kardec, o que ele cita? Que os médiuns mecânicos são aqueles que, de uma certa forma, até um pouco mais confiáveis. Por quê? Porque não existe uma influência ou uma interferência maior. Eu vou dizer maior porque vários estudos hoje, e o próprio Emmanuel comprova isso através das suas mensagens, que um médium, por mais mecânico ou por mais inconsciente que ele seja, ele também interfere nos processos mediúnicos. Eles também interferem nas mensagens mediúnicas. Por quê? Porque não é uma mecânica ou uma inconsciência total, tá? Mas, permanecendo aqui dentro dos próprios conceitos trazidos por Kardec, a mediunidade mecânica ou a psicofonia inconsciente, nós vamos encontrar uma maior liberdade para o espírito que está se comunicando, para ele repassar a sua mensagem. Gente, nós estamos aqui falando, estou abrindo parênteses, de mensagens de uma forma geral. Não é apenas e tão somente aquelas mensagens que esses espíritos recebem. Não, nós, dentro da nossa casa,
no nosso lar, no nosso local de trabalho, na vizinhança. Muitas das vezes nós vemos e identificamos pessoas que, por exemplo, mudam de comportamento assim, de uma hora para outra. Algumas que chegam até a falar ou utilizar-se de uma voz diferente. Você fala, opa, não é aquela pessoa que está falando. Então isso é coisa que acontece corriqueiramente. Por isso eu disse no início, quando a gente tem o conhecimento, a gente sabe como agir e a gente consegue potencializar esta sensibilidade. Agora, as pessoas que não sabem, infelizmente, elas acabam gerando um certo desconforto, um constrangimento ou às vezes um problema muito grande. Então, estou falando aqui dos médiums e a gente não fala que tudo funciona e transcorre na mais perfeita harmonia e equilíbrio. Não, porque isso acontece também fora dos ambientes preparados para esse tipo de manifestação, tá? Então, fechando parênteses, só para vocês saberem que acontece em qualquer lugar. Só que é lógico, a gente está falando dentro de um parâmetro onde o próprio Kardec estabelece e nós também estamos tentando trazer e apresentar para vocês. Olha, se você tem uma sensibilidade, eduque a sua sensibilidade para que você, entendendo como que as coisas funcionam, que você seja um intermediário, mas um intermediário perfeito e de ideias que vão realmente auxiliar as pessoas ao invés de prejudicá-las. Tá? Então, a gente está falando de forma generalizada, mas eu vou me ater muito aos comentários dentro da própria doutrina, ok? Se alguém tiver alguma dúvida, algum comentário, coloque aí e a gente vai conversando sobre isso, tá bom? Então, Kardec vai dizer que esses médiuns mecânicos, quando eles estão psicografando as mensagens, eles não têm consciência do que eles estão escrevendo, ou a influência da sua mente, a influência do seu próprio corpo, ela é muito pequena ou praticamente nula. Por isso que Kardec diz que eles são mais confiáveis. E aí a gente transfere para a psicofonia. Da mesma forma, a psicofonia. A mediunidade inconsciente acontece, e aí André Luiz vai explicar isso muito bem no livro Nos Domínios da Mediunidade, como eu havia prometido para vocês que a gente falaria disso. Na mediunidade inconsciente, o médium, ele com mais facilidade, e é claro, quanto mais treinado, quanto mais preparado, quanto mais conhecimento o médium possui, melhor será a manifestação. Então, esses médiuns, eles se afastam. O espírito se afasta do corpo físico para deixar este corpo mais desembaraçado das suas próprias ideias, para que os espíritos possam se comunicar. Tá? É assim que funciona. Então, ele não vai ter a consciência muitas das vezes, ele não vai até saber o que foi dito ou o que foi falado, dependendo do preparo do médium. Sempre vou ficar tocando nessa mesma tecla, depende da condição e da capacidade do médium, tá? Então, o mecânico, em se tratando de psicografia, ele também não interfere, ele deixa o braço dele principalmente livre para que o espírito pegue ali e comece a escrever. Por isso que a gente vê em algumas psicografias a pessoa escrevendo numa rapidez que, assim, se ela fosse escrever no normal, ela não conseguiria. Por quê? Porque naquele momento é o espírito que está dominando o seu órgão, o seu membro, o braço, para poder trazer a comunicação, assim como na psicofonia, ele também domina os órgãos da fala. Bom, agora vamos tecendo aí as considerações interessantes dentro desse processo. Por quê? Porque, gente, se o médium fosse apenas e tão somente passivo, aí eu te pergunto, qual seria o grande objetivo da mediunidade? Se ele não pudesse interferir, se ele não pudesse contribuir, se ele não pudesse ou não tivesse nenhum tipo de influência, sobretudo para que ele aprendesse sobre o fenômeno e, utilizando essa ferramenta, evoluísse. Praticamente perderia o sentido. Ora, uma coisa é quando está lá Kardec tentando codificar a doutrina e as informações chegavam a ele e ele, através da observação, ele ia identificando, opa, essa mensagem é de quem, como que ela foi obtida e tal. Outra coisa somos nós, por exemplo, hoje.
A doutrina já foi codificada. Qual seria a função de um médium estritamente mecânico? Que ele não interferisse, que ele não influenciasse em nada. Então, isso praticamente não existe. Vai sempre haver. Por quê? Porque tem um objetivo atrás dessas faculdades mediúnicas. E, de novo, o objetivo é proporcionar ao próprio médium condições para que ele, também através do acesso a essas mensagens, busque o seu crescimento e a sua evolução. Nós sabemos, e aí é interessante para aquelas pessoas que, se puderem, sobretudo depois que terminar essa pandemia, procurem uma casa espírita preparada, procure um curso mediúnico, principalmente para quê? Para que vocês consigam obter as informações, porque há como nós evoluirmos nesse processo mediúnico, na colaboração, na contribuição e, sobretudo, nos seus objetivos. Eu gosto muito de um livro muito pequeno de Edgar Armand, que ele fala do desenvolvimento mediúnico, e ele vai falar do desenvolvimento mediúnico de uma forma geral. Aquele desenvolvimento mediúnico básico, simples, que a maioria das pessoas querem buscar e desenvolver, muitas das vezes para se desembaraçar de alguns empecilhos que acontecem com elas, de alguns constrangimentos, tá? Mas ele vai avançar também num desenvolvimento mediúnico progressivo e completivo, para que este médium ele consiga extrair todos os objetivos da mediunidade. Porque como ferramenta de trabalho, nós podemos auxiliar espíritos. Ah, mas que tipo de espírito se aproxima de você para passar uma mensagem, seja ela psicografada ou uma psicofônica, ou qualquer outro tipo de manifestação mediúnica? Você precisa conhecer. Ah, então eu atraio determinados tipos de... Mas por que eu atraio esse tipo de espírito? Opa, a lei de atração, alguma coisa eu tenho que eu precise mudar. A gente percebe médiuns que frequentam casas espíritas e aí ele recebe apenas e tão somente determinados tipos de espíritos. E muitas das vezes, né, infelizmente, estou aqui para ser um pouco sincero com vocês, muitos médiuns não conhecem tudo sobre o fenômeno e às vezes eles acham que assim, eles estão sendo fantásticos e maravilhosos. Mas aquela energia, aquela atração, aquela sintonia não chama a atenção deles para os seus próprios comportamentos. Por quê? Porque muitos médiuns acham que quando eles entram dentro da casa espírita, já ficou tudo do lado de fora. Tudo. E ali eles já são outra pessoa. Como alguns, né? Entra dentro da igreja, opa, lá fora eu sou uma pessoa, aqui dentro eu sou outra. Mas a gente não pode esquecer, nós somos espíritos imortais e nós somos o mesmo dentro de casa, na igreja, nos templos, no trabalho. Então não existe esse negócio simplesmente de, opa, entrei aqui, acabou, sumiu e pronto. A Dona Edith está falando da mediunidade, do animismo consciente, mas a gente vai falar do consciente mais para frente, Dona Edith, porque a gente está começando a tratar dos mecânicos, né? Esses conscientes, a gente sabe sim o grave problema, e muitas pessoas, por falta exatamente de conhecimento, acabam abandonando, né? E aí a gente já vai logo explicar o porquê. Então, os médiuns mecânicos, ou esses que acham que a mediunidade é exatamente dessa forma. Cheguei, entrei, dei a passagem, trouxe a mensagem, psicografei, pronto, vou embora, morreu o assunto. Por isso existe um desenvolvimento completivo, progressivo, para que ele desenvolva essa capacidade de auxiliar a todos os companheiros. Porque às vezes você recebe determinados tipos de espíritos sofredores, mas por que você não consegue, por exemplo, receber um espírito mais avançado? É porque você não conseguiu avançar-se a ponto de se sintonizar com ele para ele utilizar o seu aparelho mediúnico. Por isso. Vejam um exemplo de um Chico Xavier. Chico tinha contato com os espíritos sofredores, assim como ele tinha contato com espíritos superiores. Tá? Mais adiante nós vamos estudar um pouco sobre essas influências, que é algo também muito delicado, sobretudo obsessão na modalidade simples, na fascinação, tá? E
entre aspas, na possessão. A gente vai estudar esses tipos de influência e, para mim, a fascinação é uma das mais graves. Por quê? Porque muitas das vezes médiums são um joguete de espíritos pseudo-sábios e acham que eles estão certos, que tudo está correto, e eles se esquecem de analisar aquilo que João Evangelista nos diz. Cuidado com os falsos cristos e falsos profetas. Tá? Então, a mediunidade em si, ela tem essas características, e preste atenção, nós vamos levar essas características para todas as modalidades, mas aqui dos mecânicos, que a gente precisa chamar atenção. Então, como eles interferem e pouco, muitos acham que não precisa de mais nada, que a mediunidade é só aquilo e pronto. E aí eu volto a dizer, aquelas pessoas que estão um pouco mais avançadas, evoluídas, a capacidade que elas têm de ampliar a sua participação na mensagem e, sobretudo, ampliar o seu instrumento para que os espíritos superiores possam utilizar, é algo fantástico. Vocês imaginem se o médium psicógrafo, tá, tendo conhecimento sobre vários assuntos, se o espírito se aproximar dele para trazer qualquer tipo de mensagem, ele vai ter facilidade pela própria condição e capacidade do médium. Eu vou agora buscar o exemplo de André Luiz, tá? Para vocês ficarem também um pouco mais próximos. Nos domínios da mediunidade. Nos domínios da mediunidade, tem alguns casos que André Luiz vai contar. Deixa eu só mostrar aqui para alguns, tá? Este livro, eu sei que aí às vezes aparece para vocês de trás para frente, tá? Nos domínios da mediunidade, é um livro de André Luiz, e ele vai contar aqui para nós alguns casos. Só que este grupo que o André Luiz vai observar era um grupo de espíritos que eles já tinham uma sintonia, era um grupo respeitado e de médiuns bons trabalhadores. E nós temos um caso ali que ele conta, que é exatamente de uma psicofonia sonambúlica. E ele explica, olha, como que acontece o processo? Olha, a médium, ela está ali, ela se afasta do seu corpo para deixá-lo mais desembaraçado para que o espírito possa comunicar. E nesse processo de comunicação, o espírito, sem essa barreira ou interferência, ele vai se manifestar de uma forma mais livre, ele vai sentir confiança e segurança para expor aquilo que ele está querendo. Mas, olha para vocês verem o que é uma mediunidade já avançada e educada. O médium, ele não deixa apenas e tão somente o seu corpo livre para que o espírito faça o que quiser. Não. O médium, apesar de afastado, ela, no caso ali, mantinha todo o controle do seu próprio corpo físico. E interessante que a André Luiz ainda vai fazendo as comparações, né? De Celina e de Eugênia. Uma mediunidade consciente, a outra sonambúlica. Mas, enquanto uma, Eugênia, tinha mediunidade consciente, mas o seu nível evolutivo não era tão expressivo, ele usa também essa expressão, que Eugênia acolhia os espíritos que iriam se manifestar através dela como se fosse uma enfermeira. A gente vai falar da consciente depois. Mas Celina, que era uma médium de condições e capacidades sonambúlicas, inconsciente ou de afastamento, ele diz que a Celina recebia os espíritos que iam se comunicar através do seu corpo como se fosse uma mãe. Ela os acolhia como se fosse uma mãe e falava, olha, eu vou te emprestar o meu corpo, mas eu estou aqui contigo. E assim, realmente parece uma coisa, uma poesia, quando André Luiz fala dessa forma. Exatamente mostrando para nós que o médium, por mais inconsciente que ele seja, ele não está totalmente isento e afastado do fenômeno.
Ele pode e deve contribuir. Por quê? Porque ele está ali auxiliando o processo. Não é simplesmente eu deixo o meu corpo aqui, uso o meu corpo e ele sai e vai embora em desdobramento. Não. Ele acompanha o processo. Ele recebe o Espírito, como esta médium aqui que André Luiz nos fala. Ela recebe como uma mãe, ela acolhe, ela deixa-o à vontade, e com isso, gente, aquelas emoções, aquelas sensações, aquele carinho, ela vai repassando para ele, e com isso ele vai sentindo confiança. Imaginem vocês, quando vocês estão conversando com uma pessoa, qualquer pessoa. Se você conversa com uma pessoa, tá? E ela percebe em você que você é uma pessoa desinteressada, que você não está nem um pouco preocupada, parece que você está sendo forçado a ouvi-la. Logo, logo, vocês vão ver que a pessoa vai se afastar, ela não vai falar para vocês tudo que ela quer, ela não vai sentir confiança em você. Agora, se você está ali, às vezes você até se interessa, mas você não conhece muito bem o assunto, a pessoa vai conversar contigo. Isso acontece muito no entendimento fraterno. Ela vai conversar contigo, tá? Ela vai até expor, mas ela também não vai sentir uma total confiança. Ela vai até expor mais do que a outra. Agora vocês imaginem uma pessoa que chega para você e você acolhe com todo o carinho, com toda a educação e respeito. Vai chegar um momento que você vai até falar assim, olha, eu preciso até ir embora e tal. Porque a pessoa vai sentir tanta confiança que ela vai despejar tudo para cima de você. Ela vai sentir esse carinho, ela vai sentir acolhida. E este acolhimento vai deixá-la à vontade. Então, o que André Luiz fala aqui nessa mediunidade inconsciente? Por ser uma médium preparada, ela fazia isso, ela deixava os espíritos à vontade. E quem trabalha em sessões mediúnicas, tá? Aqueles que não trabalham, aqueles que não têm contato, não se preocupe. Eu estou até usando aqui o exemplo para poder facilitar para todo mundo. Aqueles que trabalham em sessão mediúnica sabem, quando um doutrinador vai conversar com um desses espíritos para esclarecê-lo, essa confiança que ele sente na equipe é que vai proporcionar uma doutrinação mais adequada e perfeita. Agora, se nós estamos ali praticamente repelindo, ó, pega, você vai, não sei o quê, ele não vai sentir confiança, ele não vai expor suas necessidades, e como é que você vai conseguir esclarecê-lo? O processo, ele é interessante, tá? Então, eu já estou falando assim, repito, eu comecei no início falando para vocês, nós vamos fazer a leitura aqui de Kardec sobre os médiuns mecânicos, tá? Mas vamos ampliar um pouquinho para essa questão da psicofonia, que é muito comum hoje no nosso dia e no nosso meio, tá? Fiquem tranquilos, aqueles que não são espíritas, que não estão acostumados, que eu também não vou ficar aprofundando e falando muito não. Estamos falando superficialmente, tá? E exatamente por conta disso que eu estou falando, o Flávio colocou aqui, para nós fecharmos esses comentários sobre a mediunidade sonambúlica. Exatamente porque o objetivo na época de Kardec era apresentar uma doutrina nova. E para você apresentar uma doutrina nova, quanto menos influência, quanto menos interferência, menos risco de fraude você tem. Então, as pessoas ou os médiuns daquela época que vieram preparados para este processo, eles vieram preparados para uma manifestação mecânica ou mais dentro deste sonambulismo, para que não houvesse tanta interferência e que as influências fossem mínimas para esse procedimento de, sobretudo, credibilidade das mensagens. Então, você pegava uma menina, por exemplo, de 14 anos, boa parte das médiums e dos médios que ajudaram Kardec eram muito dessa faixa etária. Você pega uma menina de 13, 14, 15 anos e de repente ela começa a psicografar uma mensagem, por exemplo, do espírito de Galileu Galilei, como a gente está vendo aí no livro A Gênese. Gente, como que uma menina, às vezes de 14 anos, vai ter esses conhecimentos que um cientista levou anos para descobrir? Então, é muito mais difícil você falar, opa, houve uma fraude, ou é o pensamento dela que está escrevendo. Como que o pensamento dela poderia escrever uma mensagem de alta envergadura? Tá? Então, naquela época, tinha uma função. Também,
pouco depois, como o próprio Chico Xavier. O Chico Xavier, ele também apresentou muitas modalidades para nós, só que a gente já sabe a confiança do Chico, e mesmo assim muitos ainda questionavam e duvidavam. Mas também na sua época, você imagina uma pessoa com um estudo primário trazendo as mensagens como André Luiz traz. Inclusive, já falei, tem médicos, grupos de médicos que vão lá estudar as obras de André Luiz. Quando o Chico publicou as primeiras ali, foram atrás do Chico. Chico, você precisa mudar que tudo isso aí está errado. Opa, quem escreveu não foi eu não, quem escreveu foi fulano. Deixa eu perguntar para ele. Aí ele falou, vocês vão descobrir daqui um pouco que eu estou falando é verdade. Então, Chico, como não tinha esse estudo, ele apresentou obras dessa envergadura, como aconteceu as polêmicas envolvendo a família de Humberto de Campos. Por quê? Olha, ele não tem nem o primário. E como é que ele poderia descrever um poema e num estilo literário que só aquelas pessoas... Então, isso para demonstrar é aquela primeira fase de apresentação da doutrina espírita. Terminou essa fase de apresentação, como o Flávio colocou aqui, isso realmente vai ficando de lado. Não há mais essa necessidade. E, sobretudo, como o objetivo da mediunidade é exatamente trazer um médium para a sua realidade e para a sua necessidade de crescimento espiritual, esse tipo de modalidade de mediunidade, ela vai ficando afastada. Por quê? Porque nós precisamos tomar consciência do nosso papel. Nós precisamos ter consciência do que nós estamos fazendo e do que, para que serve a mediunidade. Por isso, Flávio, ela está ficando realmente rara. Não são mais muitos médios, muito pelo contrário, a gente já está avançando, porque depois ainda tem a semi-mecânica que eu falo depois, ou a semi-inconsciente, também que não vai ter dificuldade de entender diante de tudo que nós estamos falando da mecânica. E depois a intuitiva, que a dona Edith tocou no ponto aqui, muitas pessoas têm desconfiança, elas não, opa, isso aqui não é meu. E por aí afora, muitas pessoas agem, se comportam, achando inclusive que são elas, e de repente elas estão sendo exatamente joguetes dos espíritos, ou elas estão sendo intermediários dos espíritos. Sim, não estão falando que as coisas só acontecem para o lado ruim, negativo, para o lado positivo também. Tem pessoas que não têm esse conhecimento, essa capacidade. Na área da música, nós vemos muitos compositores. Hoje, alguns têm até reconhecido. Poxa, olha, eu não tinha condições e capacidade. Alguém me inspirou a escrever a letra dessa música. Salvo engano, Almir Sater já falou isso sobre aquela música dele, fantástica. Então, muitos hoje são médiums nessa modalidade intuitivos. E não conseguem reconhecer. Lógico, se você conseguir reconhecer, você vai abrir melhor a sua mente para receber melhor essas ideias, e o trabalho em equipe vai ser algo fantástico, você e os espíritos. Então, este é o objetivo do desenvolvimento, tá? Bom, espero que vocês tenham conseguido captar um pouquinho dessa ideia que nós trouxemos aqui sobre esse tipo de mensagem, tanto dos sonambúlicos quanto dos próprios médiuns mecânicos, tá? Porque, de novo, a influência ou a interferência deles é realmente bem menor. A Terezinha ainda coloca aqui, ó, eis a importância do estudo e a sintonia entre os médiuns durante o trabalho mediúnico. A gente vai, inclusive, Terezinha, mais adiante, falar não somente da sintonia do médium com os comunicantes, mas nós vamos falar também da sintonia do grupo. Isso é muito importante quando você fala num grupo mediúnico. No livro dos médiuns, a gente vai falar das sessões. A pessoa que quer receber uma mensagem, os médiuns que ali estão. Então, todos precisam estar em sintonia, mas a gente vai deixar para trabalhar isso um pouco mais adiante. A dona Edith também coloca aqui, ó, sintonia, seriedade, conhecimentos sinceros e a união sincera do grupo. Que nós acabamos de falar, até não tinha nem lido, mas é exatamente isso, dona Edith. A gente vai captar essas ideias um pouco mais adiante quando formos estudar essas reuniões e as sessões mediúnicas. E o Cido fala aqui, a mediunidade e intuição pura é a evolução da sintonia.
Gente, tem diversos autores, né, que falam, mas Pietro Baldi, por exemplo, ele fala muito dessa questão da intuição, e a intuição, de uma certa forma, vamos assim dizer, um avanço nessa questão da sintonia. Eu particularmente evito ficar falando muito disso, por quê? Porque existe uma certa separação, ou nós precisamos aprender a separar a inspiração da intuição, e às vezes até definir melhor o que vem a ser a intuição, se ela é realmente uma manifestação mediúnica, tá? Ou se ela é uma outra manifestação, tá? Mas a gente deixa para falar isso mais adiante. Então, fechando aqui o nosso encontro de hoje, dessa semana, espero que vocês tenham conseguido entender a questão da mecânica ou inconsciente, o afastamento, a questão da inconsciência, a questão da própria lembrança, tá? Do que está sendo transmitido, da mensagem que está sendo transmitida, tá? Sobretudo dentro de um grupo, e o do nosso papel, tá? A Adaí falou que chegou um pouquinho atrasada aqui, mas assim, assiste depois, Adaí, é interessante. E aí na semana que vem a gente vai falar dos intuitivos e dos semiconscientes. Vou de novo trazer o exemplo do André Luiz, que ele fala da mediunidade inconsciente, sobretudo daquela que aparenta ou ela se apresenta como enfermeira, diferente daquela que se apresenta como mãe. É algo realmente fantástico, inclusive fica aí uma dica de leitura para todos vocês, tá? Comecem a se autoanalisarem, a se autoavaliarem, sobretudo dentro dessas modalidades. Vocês que têm essa sensibilidade, a sua sensibilidade ela é mais mecânica, ela é mais intuitiva ou semi? A gente vai continuar tratando disso no nosso próximo estudo, ok? Muito obrigado pela paciência de vocês, pelo carinho, pela participação, tá? E a gente vai dar sequência aí, enquanto pudermos, vamos continuar nesse trabalho que nós estamos fazendo aí nesse período de pandemia, ok? Muita paz para vocês, um excelente final de semana. Daqui a pouco eu dou uma lida aqui certinho, Cido, naquilo que você escreveu, e a gente comenta na próxima oportunidade. Muito obrigado e até mais.